Beleza, já estamos ao vivo hoje, terça-feira, dia 14 de julho, 5 horas da tarde, como sempre, toda terça-feira a gente está aqui, eu e Carlos Araújo, para falar de um assunto relacionado ao comércio exterior, e a gente fica ao vivo no canal do YouTube da Mainô e no LinkedIn do Carlos Araújo, são esses dois lugares onde você pode acompanhar a live Comex 4.0, e hoje é um dia muito especial, dia 17 de julho, o dia da liberdade do pensamento. Dia muito bacana, que é o dia da queda da Bastilha. Então, um dia que eu gosto muito, porque Legal. tem muito significado, assim. Galera, hoje a gente está fazendo a maior live da Mainô aqui, que a gente já fez no Comex 4.0. Temos 6 pessoas para debater mentalidade exportadora, um tema muito bacana, que a gente sempre fala muito sobre exportação, né? Sobre, cara, como é que o Brasil e às vezes o empresário brasileiro, por o país ter um território continental, assim, a gente pensa muito só em atender o Brasil, mas, putz, tem muita oportunidade de exportação e às vezes a gente precisa abrir os olhos das pessoas para esse mercado, e eu trouxe aqui um time, putz, imbatível aqui para falar sobre esse assunto. Tem consultores, tem pessoas que exportam, enfim. Acho que a gente está com um line-up completo aqui para falar muito bem sobre esse assunto, certo, Carlos? Exatamente. Mentalidade exportadora é uma coisa que também gera controvérsias, né? Porque um país deste tamanho, continental, é difícil conseguir ser um grande exportador, e a gente vai falar isso aqui ao longo do tempo. Bacana. Estou pedindo para quem está acompanhando agora esse vídeo aqui no YouTube, se curtiu o tema, vai acompanhar essa live com a gente, já deixa o like no vídeo, é a forma que a Mainô tem, a forma que eu tenho de saber que esse é um tema que te interessa, que é bacana, então dá um likezinho no vídeo, e se você ainda não é inscrito no canal da Mainô, também se inscreve no canal, porque toda terça-feira a gente está aqui de novo, e aí se você se inscrever no canal, habilitar as notificações, você vai receber aquela notificação bonita ali no YouTube, para saber que a gente está ao vivo, vai olhar aí, será que o assunto dessa terça é bacana? Vou entrar, não vou entrar? Você decide se entra ou não entra, dependendo do assunto, mas não deixa de se inscrever. Então vamos começar aqui, sem mais delongas, o nosso tema hoje é mentalidade exportadora, e eu quero começar perguntando, deixando uma pergunta aqui já, então a gente faz assim, a gente já deixa a pergunta e a pessoa vem, se apresenta e já responde a pergunta, beleza? Então, beleza. Vou fazer uma pergunta aqui inicialmente para todo mundo dá uma pincelada aqui sobre esse assunto, mas eu vou começar com a Miriam. Miriam, se apresenta para o pessoal e explica assim, o Brasil ainda exporta pouco hoje para o seu potencial, e por quê? Bom, primeiro, boa tarde a todos os nossos ouvintes, né? Uma satisfação estar aqui. Eu sou da Coordenação de Negócios do Sebrae, trabalho há mais de 25 anos na área internacional. De fato, a participação do comércio internacional do Brasil ela foi muito pequena. Se olharmos para 2019, ela representa 1,2% das exportações, ocupando o 27º lugar global, né? Para um país que tem uma dimensão como nós, a riqueza natural que nós temos também tecnologias, né? É muito pouco. E aí você se pergunta, de fato, por que uma participação tão pequena? No meu olhar, eu acho que são vários fatores. Entre eles, a necessidade de termos uma política industrial e uma política de exportação mais agressiva, né? E, por outro lado, a gente percebe, até pelo país ser um país jovem, né, que o Brasil está muito mais acostumado a ser comprado do que ter uma postura mais proativa, né, de ir ao mercado. E quando se compara isso ao mercado internacional, até mesmo se olhar para a Europa, dada a proximidade que esses mercados têm, eles já nascem com a cultura de olhar para o lado. Eu preciso botar meu produto para outros mercados. E o Brasil ainda não adquiriu essa cultura, né, de olhar o mercado mundial e se posicionar nesse mercado mundial como uma oportunidade para a expansão dos seus negócios.
E aí vem a questão que eu acho crucial, terminando a minha colocação aqui, que em relação aos diferenciais competitivos. Eu acho que o Brasil possui diferenciais competitivos marcantes e não explora como deveria explorar, né? Ou, em outros momentos, esses diferenciais precisam ser desenvolvidos, né? Então, eu acredito que a gente não só precisa exportar mais, mas exportar com mais valor. A gente precisa agregar valor aos nossos produtos, às nossas soluções, para que a gente consiga competir no mercado internacional com um produto que ocupe o seu lugar, ocupe o seu espaço. E eu acredito muito que o Brasil tem um potencial gigantesco, mas que a gente tem que ser mais proativo para vencer essas barreiras que tem culturais e avançar na expansão do nosso mercado. Loyer, obrigado pela participação aqui. Por favor, se apresenta e tenta responder essa pergunta aí. Por que o Brasil ainda exporta pouco ou exportamos poucos para o nosso potencial, sim ou não? Essa é uma pergunta muito boa. Bem, falar um pouquinho aqui de mim, né? Eu tenho mais de 20 anos de experiência em comércio exterior e logística, trabalhei sempre em grandes empresas, projetos, eu também trabalhei nos Jogos Rio 2016, eu costumo dizer que tudo que veio para a Olimpíada, que foi, né, aí para o Brasil, para a Olimpíada do Rio 2016, de alguma maneira passou por mim. E há mais ou menos uns 8 meses eu estou aqui nos Estados Unidos, e fundei a Importantex. A Importantex na verdade, é um sonho meu já de muitos anos, e eu concretizei aqui, que é uma empresa que faz justamente esse papel, ajuda empresas brasileiras a entrarem aqui no mercado americano. A minha empresa, a Importantex, ela está sediada aqui em Orlando, e esse é o nosso objetivo, né? Ajudar as empresas brasileiras a vir para cá. Nesses últimos 8 meses, Miriam, eu estudei muito aqui, né, a questão do mercado americano, e aí você começa a ver a diferença que realmente ela está muito ligada nisso que você falou, né? Além de políticas do governo, né, de incentivar toda essa a liberdade econômica, né, que agora está muito em pauta aí no Brasil, mas eu acho também que tem um pouco dessa questão de tomada de risco, né, de uma mentalidade de fato, né? Eu tenho sido agora bastante chamado por empresas brasileiras, e a primeira coisa que a gente vê, que eles falam, né, que, poxa, eu quero exportar para aí, como é que a gente faz? Agora que o dólar tá alto, né? Então, assim, só porque, né, o empresário entende que só porque o dólar está alto pode ser uma oportunidade, entendeu? E, na verdade, a gente sabe que não. Você mesmo falou, né? O Brasil tem produtos muito competitivos, tem produtos inovadores, tem um parque industrial bacana, né, bem desenvolvido, teria condições de colocar seus produtos, sim, em diversos mercados, mas meio que só faz no desespero, né? Só vai buscar exportar no momento do desespero, como nós estamos vivendo agora, entendeu? Então, eu tenho essa mesma impressão que você. Falta um pouquinho de mentalidade mesmo. Beleza. Obrigado, Loyer. Natália, vamos lá. Você acha que o Brasil ainda exporta pouco para o seu potencial? E aí, pegando o gancho que o pessoal já falou, né? O brasileiro sonha pequeno? Primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, Eduardo e Carlos. É um prazer estar aqui discutindo esse tema tão prazeroso para mim com vocês. Sim, né, a gente ainda exporta muito pouco para nossas potencialidades. Eu acho que o Brasil é uma grande potência que ainda vai crescer muito nesses números aí, como a própria Miriam já mencionou, são números ínfimos. A gente representa 1% de tudo que é transacionado no comércio internacional, o que é pouquíssimo, né, para o tamanho do país em extensão. Apesar de estarmos em 10ª economia do mundo, né? Exatamente. A gente tem outros números que nos dão orgulho, mas com relação à exportação a gente ainda tem muito a fazer, né? A gente ainda tem muito a aprender. E eu diria assim que uma das coisas que eu aponto para isso
Primeiro, a questão do custo Brasil, que ainda é muito alto. Quando a gente fala de custo Brasil, são todos os entraves logísticos, comerciais que a gente sofre. Apesar da gente ver uma intenção do governo em cada vez mais facilitar isso, é uma tendência global, né? O governo brasileiro ele tem demonstrado isso com a criação do portal aí do comércio exterior, tem tentado desburocratizar um pouco o comércio exterior, principalmente as exportações, tentando democratizar e desmistificar, principalmente essa questão da exportação, que muitos falam que exportação é somente para empresas grandes, que é o que a gente mais ouve, né? Ah, mas exportar é tão complicado, só as grandes empresas exportam. Não é por aí. Talvez tenha até um estigma, né, aqui no Brasil, o Brasil ser muito exportador de commodities. Geralmente, quem é detentor das commodities são empresas grandes, né? São os grandes. A gente ainda tem, né, 95% do volume de tudo que é exportado no Brasil é realizado por grandes empresas, em termos de volume. Mas o número de empresas, novos entrantes no comércio exterior, de pequenas e médias, já chegou a quase 50%. Quantos por cento, então, Natália, desculpa, do volume? Do volume. De volume, 95% é realizado pelas grandes empresas. Entendi. Então, assim, somente 5%. É uma realidade muito diferente da Europa, como a Miriam falou. Né? A Europa é uma realidade, o europeu, o italiano, o espanhol, o alemão, ele já nasce global, ele já nasce pensando assim, vou abrir a minha empresa para exportar. Aqui no Brasil, a gente é um país tão grande que as pessoas pensam assim, primeiro eu vou ganhar São Paulo, Rio, Nordeste, depois eu vou pensar em ir para fora. E eu acho assim, que uma coisa não anula a outra. Sim, Miriam. Eu, como representante das pequenas empresas, a gente tem que virar esse jogo, né? Porque se no Brasil a participação dos pequenos é menos de 1%, lá fora representa 54% das exportações de um país. Na Alemanha, é mais de 50% de tudo que é exportado é feito pelas pequenas e médias empresas. Então, é uma realidade muito diferente. E aqui nessa live, a gente quis trazer também um exemplo de uma pessoa que é uma PME, que exporta, né, para falar um pouquinho também, ter esse ponto de vista do empreendedor, que é a Andréia. Isso é maravilhoso. Né, então, primeiro, agradecer. Desculpa a indelicadeza, que eu acho que eu fiquei nervoso com tanta gente, se eu não agradeci a participação de alguém. Você me desculpa, mas eu agradeço demais a participação de todos vocês e de todos que estão acompanhando aqui a nossa live. E, Andréia, obrigado também pela participação. Por favor, se apresenta para o pessoal, explica um pouquinho desse trabalho magnífico que você faz com a Papel Semente. Eu sou fã da Papel Semente, conheci você num evento do Sebrae, inclusive, né? E na sua percepção, o brasileiro ainda exporta pouco para o seu potencial, e vou até além, já que você é empreendedora, né? Qual é a dificuldade que o empreendedor brasileiro encontra para exportar? Bom, eu que agradeço o convite, né, e estar aqui nesse painel com gente tão especial, e poder falar do que a gente faz, né? Eu acho que é sempre uma honra para a gente que é convidado, então eu agradeço muito. Assim, eu acho que a gente ainda exporta pouco, até a Miriam traz esses dados, né? Se a gente pensar em termos de quantidade de PMEs, né, do empreendedor que a gente tem de empresa aberta, é muito pouco. Mas eu acho que tem uma questão mesmo de mindset nosso, enquanto empreendedores, que a gente precisa mudar. Né? A Papel Semente, nós começamos a exportar por demanda de mercado, né? Eu nunca tinha pensado, né? Eu tinha pensado em atingir São Paulo, né? Conquistar os mercados aqui. Abriu parênteses, o exportado carioca é São Paulo, né? É São Paulo, perfeito. Preciso ir para São Paulo. Já é isso, né? E o que acontece? E eu cheguei a passar no Papel Semente, nós tivemos 2 consultorias, uma inclusive de viabilidade econômica do negócio, e assim, nenhum consultor levantou a hipótese de eu conquistar o mercado internacional. Isso eu achei muito interessante. Né? Então, eu acho que assim, realmente a gente olha muito só aqui para dentro, e quando a gente chega a pensar, será que a gente tem aí uma questão mesmo das políticas para exportação? Né? Então, o pequeno se vê com muita dificuldade. Eu, por exemplo, eu cheguei a perder negócios internacionais por falta de experiência, fiz um investimento na época até, né, grande para a gente que é pequeno, mas eu tive depois a sorte de como eu faço parte de vários grupos de mulheres empreendedoras e tudo, eu tive a sorte de
ir no lançamento para Brasília, na Apex, de um programa chamado Mulheres na Exportação, né, junto com a Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora. Então, a Apex, né, eu comecei a fazer, através do FEIEX, me capacitar e começar a entender, assim, porque, ok, eu mando produto para fora do Brasil porque tem cliente que compra de mim, né, mas eu não tinha nada aqui interno dentro do meu negócio de pensando em estruturar uma área de comércio exterior. Mesmo, como a gente é pequeno, mesmo que essa área de comércio exterior seja eu também, né? Que eu chego aqui, eu passo o pano nos móveis e sento numa cadeira, e em um determinado momento eu sou comércio exterior para o negócio. Sim, né? sim. Eu acho que a gente precisa, sim, eu acho que pensar que nós temos, primeiro você tem que olhar o seu produto, né? E pensar se ele é competitivo em termos de qualidade, né? Porque a gente está falando no mercado internacional. Então, a Miriam trouxe até isso, né? De saber quais os valores que eu tenho no meu produto, que eu ponho o selo Brasil e posso fazer diferença lá fora. Né? Então, acho que isso é muito importante a gente olhar mesmo para o nosso umbigo e ver o valor que a gente tem ou que a gente pode construir, que às vezes a gente não tem no momento, mas a gente pode construir, a gente tem instituições que estão aí para nos ajudar enquanto pequenas empresas, que vão nos ajudar para isso. Né? Tem o próprio SEBRAE, e como eu falei, tem a Apex. Então, acho que a gente tem que olhar para o nosso negócio e pensar assim. E ano passado, eu cheguei a Portugal, a gente ia montar, né, eu tinha uma base na França e tudo, eu tenho uma pessoa de vendas lá fora, e ano passado eu cheguei aí em setembro para Lisboa, né, a gente foi fazer lá uma pesquisa de mercado, e então a gente, para esse ano, tinha uma passagem para o dia 23 de março, né, que a gente estava indo, né, até o meu filho, que cuida dessa parte, que estava voltando para lá, mas não voltou porque viemos com a pandemia. Mas, nesse tempo de pandemia, também, assim, não paramos de trabalhar. Né? Então, eu acho que a gente tem que olhar mesmo para o nosso negócio. Eu acredito muito no meu produto, eu acredito muito no que eu faço, e eu sei que eu entrego um produto de excelência, tanto para o mercado nacional quanto para o mercado internacional. Mas eu acho que nós, empreendedores, temos, assim, que virar a chave nossa mesmo, sabe? De pensar, não, eu posso, eu tenho instituições que podem me ajudar a que eu possa chegar lá. Mas eu acho que a gente tem que pensar que isso tem que fazer parte do nosso planejamento. Exato. Eduardo, assim, eu não discordo de nada, mas eu já escutei e eu sigo algumas outras teorias, e eu até tenho alguns números para mostrar aqui, que o Brasil exporta a mesma coisa que os Estados Unidos e que a China. Aí vocês vão dizer, você está maluco. Não. Proporcionalmente ao PIB, nós somos um país gigantesco. Você olha, a China, e aí eu trouxe alguns números aqui para mostrar para vocês. O PIB da China é de 13,6 trilhões. E ela exporta 2,2 trilhões. Não dá 10%. Os Estados Unidos pior ainda. Os Estados Unidos têm um PIB de 20,5 trilhões e exporta 1,5 trilhões. Quem é que foge essa regra? Alemanha, Coreia do Sul, Holanda. E aí você pega o ranking, todos os países pequenos exportam proporcionalmente à sua produção 40%, 50%, 60%. Eu acho que esses números o Brasil não vai chegar. Por quê? Porque é natural, um país que tem uma economia interna para atender de uma forma muito grande, vai atender ao mercado interno. Mas aonde eu acho que a gente pode crescer? A gente pode crescer em valor e a gente pode crescer também em acesso às outras pequenas empresas. Porque quando você vê uma pequena empresa que ela quer exportar, na verdade, ela tem que ganhar um selo de brava, de heróica, de a pessoa que sair que não desiste. Então, olhamos para a operação e diz assim, o Brasil nunca vai exportar 40%, 50% do seu PIB. Os Estados Unidos não faz isso. A China não faz isso, o Brasil não faz isso. E aí eu estou comparando tamanhos. Os Estados Unidos exporta 7, 8 vezes mais do que a gente faz, do que a gente exporta. A China exporta mais do que 10 vezes. Mas o PIB também é maior. O PIB é maior. Você pega o Brasil, proporcionalmente, fazendo uma conta de padeiro e guardanapo rapidinho, que está exportando proporcionalmente mais do que os Estados Unidos. Que em 2018 a gente exportou 250 bi,
com um PIB de 1,9. Deu então, 12% ano passado. 12% do PIB. Então, em 2019. Esta relação, a gente precisa olhar com um pouco de carinho, e os fatos estão aí, os números estão aí. Mas isso, eu não discordo, que a gente tem que aumentar o acesso, a gente tem que diminuir a burocracia, e fatalmente, e certamente, o Portal Único está fazendo isso de 2014 para cá, e a gente tem que aumentar valor, que aí sim, o pequeno e médio empresário faz coisas muito... Não, acho que esse é um ponto importante, porque você tem um volume muito grande de exportação no Brasil, mas como foi dito, 95% é de grandes empresas. Eu não sei exatamente, provavelmente... E commodity, né? Essa realidade, provavelmente... commodity. É agro, é do agronegócio. E assim, só complementando também a fala do Carlos, eu acho assim, são pouquíssimas as empresas do Born Global, que já nascem globais. De resto, são empresas que nascem locais e se globalizam, se internacionalizam depois. E o que a gente sempre recomenda? Né? Você ter ali do seu faturamento 30% para exportação, 30%, 40% para exportação, 60%, 70% para mercado interno. Então tem que ter um equilíbrio. Agora, uma coisa não desmerece a outra, é o que vocês todos estão falando, né? É uma questão assim, vamos aumentar o número de pequenas e médias empresas, vamos democratizar as exportações, isso não pode ficar só na mão de poucas empresas. Tem que desmistificar isso daí é real e é possível. Na verdade, eu acho que a gente brasileiro tem muito a síndrome do patinho feio, né? A gente não acredita no potencial que a gente tem. Tanto que a Andrea falou aqui, eu acredito muito no meu produto, né? Também. Quantas vezes você manda alguém lá para fora e aí a pessoa se depara ao visitar uma fábrica que ela tem a mesma coisa, o mesmo nível de qualidade, o que falta é uma postura mais agressiva comercial. Posso dar um exemplo? Com relação, só complementar aqui o que o Carlos colocou, eu acho, Carlos, que o que coloca o Brasil em desvantagem com relação a volume é que a gente exporta muito commodity, a gente tem que exportar melhor, a gente tem que agregar valor aos produtos. A gente não pode vender uma caixinha de sorvete, de chocolate simples, a gente tem que embalar essa caixinha, botar um valor maior nisso para a gente exportar e agregar valor. E assim diversificar a pauta, em vez de ficar concentrado só no agro. Né? Põe papel semente na caixinha, né? Põe papel semente na caixinha. Põe papel semente na caixinha. O vendedor não perde a oportunidade, né, André? Opa! Diga, Loia. Não, eu ia falar assim, que já tem exemplos de muito sucesso, né, aqui nos Estados Unidos, de empresas brasileiras que vieram para cá. Tramontina, Balduco, né, que são produtos industrializados de boa qualidade e que são líderes de mercado aqui nos Estados Unidos. Mas aí, Miriam, isso que você estava falando, né, o cara não confiar no produto dele. Eu vou dar um exemplo aqui, não posso falar nomes, né, mas tem uma empresa que a gente está assessorando aqui, que ela faz embalagens para alimentos, tá? E uma das maiores do Brasil, e vende o Brasil inteiro, nunca tinha feito um pallet para exportar na vida, né? E aí a gente entrou, né, começou todo o assessoramento, e ele fala, não, mas imagina, eu compro as minhas máquinas, eu compro aí nos Estados Unidos, né? Jamais eu vou ser competitivo, imagina. E na verdade, a gente fez, né, o levantamento, agora, obviamente, com essa desvalorização do dólar também deu né, uma competitividade maior, mas a gente equalizou os preços e a gente verificou que ele chegava aqui com 20 a 30%, né, de margem no mercado onde ele iria atuar. Então, assim, tem muita oportunidade e muitas vezes o empresário não tá ligado nisso, acha que não, só porque ele está ocupado com o mercado brasileiro, né? Assim, enviar para Manaus é uma exportação, né? Tem uma logística complexa, né? Uma documentação, um ICMS diferente. Então, assim, já é um esforço gigante. E olha, gente, eu não estou desmerecendo de forma alguma. Acho que o empresário brasileiro ganha uma medalha de ouro olímpica todos os dias, né?
Mas falta realmente assim, essa disposição realmente de olhar para fora e ver que tem oportunidades. E aí olha você que na parte imagina... tributária que se citou, talvez seja até mais fácil exportar, né? Não, exato. Não vai E ter eles não ICMS, sabem. Eu peguei grandes empresas que não têm essa informação. Então, eu acho que é o papel nosso aqui, acho que essa live faz esse papel, né? O Carlos faz esse papel muito bem, de levar a informação, né? De mostrar para as empresas brasileiras que, primeiro, exportar não paga imposto. Né? Ele não é tão difícil quanto ele imagina, não é tão difícil quanto importar, né? Porque é outra coisa que a gente estava conversando, né, Eduardo? Às vezes o cara faz uma importação de uma máquina, é tanta dor de cabeça, né? Ele passou tanto mal para importar aquilo, né? E aí ele pensa que exportar é igual. Não, Deus me livre, que eu vou mexer com container de novo, nem pensar. Tá? Eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Quando eu começou a ter um cliente, me procurou uma pessoa do Chile. Aí, quando eu falei assim, nossa, eu vou exportar, né? Aí eu falei, nossa, vou vender para fora do Chile. É chique, né? Aí, só que assim, né? Aí eu comecei a ver, nossa senhora, agora eu quero... Aí eu cismei que eu quero uma pessoa que ela me passou um contato, até uma pessoa da embaixada. Bom, moral da história, você vê que eu fui tão cara de pau que eu consegui até uma feira para ir no Chile. Eu participei de um stand, fiz permuta com o meu produto, né? Os brindes que ela ia dar para aquele bando de gente que tinha stand na feira eram kits com papel semente. Eu consegui investir na minha passagem, lógico, mas procurei o consulado, pois eu fui para o Chile, fiz a feira, eu fui com reunião agendada no Ministério do Meio Ambiente de Santiago do Chile, com vários empresários, mas é que eu fui na cara de pau, eu mandei um e-mail para a Embaixada do Brasil dizendo assim, olá, eu sou empresária brasileira, vou ao Chile, participarei da feira tal e gostaria de ser recebida lá em Santiago do Chile. Né? Então, assim, a gente também tem que ter uma certa dose de iniciativa, né, para poder ir atrás das coisas. Eu fui para a feira, né, foi muito legal a participação, mas aí eu perdi um grande negócio por falta de experiência minha, que foi um time de venda. Né, eu gastei, depois investi num contrato de licenciamento de marca, fiz tudo, mas eu perdi o cliente porque ele acabou se desinteressando. Depois, dentro lá da PUC, fazendo o PEX, né, eu diagnostiquei assim, que eu tinha um time para dar uma devolutiva para aquele cliente e amarrar o negócio, né? Aí até me citaram um exemplo, né, como é diferente você negociar com o latino, com o europeu, com o americano. Então, são coisas também que a gente tem que buscar ajuda para aprender e realizar, né? Então, essa daí eu perdi bem. Deixa eu só aproveitar, lição, né? A proatividade da Andréia e falar aqui que isso é o grande diferencial dos empresários. É o divisor de água entre você e o seu concorrente. É a proatividade. Eu vou até aproveitar que tem o André aqui da Giles, que está online, ele já até deu oi aqui. Ele é um dos empresários que eu estou atendendo no PIX, que eu estou capacitando, qualificando a empresa dele, já até entreguei plano de exportação. E pensa numa pessoa com proatividade, uma pessoa engajada, empenhada, ele pega tudo que a gente passa para ele, todo o conteúdo que a gente passa para ele destrincha, ele já estava programado, igual a Andréia falou, ele já estava com praticamente passagem comprada para Angola, que era o país de destino, alvo dele. Então, eu acho que tudo é definido pela proatividade do empresário. O empresário que quer, ele consegue exportar. Eduardo. A gente avalia isso como comportamento empreendedor, né? Isso aí. E quem não tem, pode desenvolver. Ah, isso é verdade. Eu fiz Empretec e é exatamente isso. Ou pode pedir ajuda, né? Comportamento empreendedor. Pode pedir ajuda. Mas então, a ajuda, mesmo que às vezes ele peça, se ele não quer, não vai adiantar nada. Eu também sou empreteco. E em todos os conteúdos que eu falo, eu digo que a exportação tem 3 pilares: mercado, rotinas e logística. Todo mundo está preocupado, ou boa parte deles estão preocupados com as rotinas e a logística.
as rotinas e a logística, ele contrata um profissional como eu, como o Loyer, como vários outros. Desculpa, mas essa é uma parte que eu tenho um modelo pronto aqui para pegar, ajustar e amanhã tá fazendo. Isso não é o mais relevante. Dado um produto ou outro que você tenha que fazer um ajuste interno no Brasil, mas na exportação isso é um percentual muito pequeno, não é. Ele não se preocupa ou ele não imagina que ele deveria se preocupar com o pilar 1, que é o mercado. A gente não está falando de exportação. O comércio exterior não é uma ciência. A gente está falando de compra e venda, de como é que seu cliente quer. Então, ele chega para a gente e fala assim, me ajuda, como é que eu busco clientes lá fora? Eu falo, essa é a pergunta que eu também quero saber. Se você não consegue saber qual é digamos, o projeto único de valor que o seu produto oferece, como é que você vai encontrar a gente lá fora? E aí passa pelas coisas mais simples. Você tem um website num segundo idioma? Se não tem, para tudo, você tem que fazer. Você tem já uma ideia da embalagem, da marca, como é que isso vai ser? Porque alguém amanhã vai se bater na sua porta. Isso não acontece, mas se bater na sua porta, não vai ter tempo para você fazer tudo isso da noite para o dia. Então já pensa num projeto como aconteceu com a Andréia, hein? Pois é, pensa num projeto de longo prazo. Eduardo tem um cliente, que a gente até fez uma live aqui, e ele me procurou, que ele quer exportar um produto que é extremamente complexo. A logística é extremamente complexa. Então ele falou, cara, isso não é para agora, isso é para que daqui a 2 ou 3 ou 4 anos. Então a gente começou a conversar, e a primeira coisa que eu disse para ele, você precisa entrar no PayEx. E aí ele teve um desafio no Paraná para conseguir, a gente conseguiu conectar, e ele me mandou uma mensagem no outro dia. Já estou no PayEx. O que é isso? É a criação de uma mentalidade. É eu pensar que o dólar pode ir a 10, ou que o dólar pode voltar a 2, que o meu projeto continua ali, porque eu tenho geração de valor. Eu não tenho preço para ofertar. Tenho geração de valor. Isso leva muito tempo. Então, o título da live melhor não tem. Se você não tem a mentalidade, não adianta me chamar para te orientar, porque você não quer essa orientação. Você quer alguém que fale o que você quer aprender. Que na prática, como a Andréia já está dizendo, é cara de pau, resiliência, junta dinheiro de todo mundo, vai lá, dá errado, faz de novo. É isso, Carlos. Explica um pouquinho. Desculpa rapidinho, só para abrir um parênteses, explica um pouquinho que a gente estava comentando sobre a questão de aproveitar a alta do dólar. Como assim aproveitar a alta do dólar? Né? Parece que a exportação é uma coisa que você vai fazer quando o dólar sobe, e aí se o dólar cair você vai parar de fazer, é justamente porque você tem que encontrar um diferencial para o seu produto que, cara, não vai fazer diferença se o dólar foi a 6, foi a 5, né? O dólar impacta. A gente não pode... O dólar impacta. Não pode inviabilizar, né? Pois é, mas não pode inviabilizar. Porque se está inviabilizando, você não tem valor. A gente brinca internamente aqui, cuidado, preço é o que você paga, é o que seu cliente paga, valor é o que ele leva. O preço é contábil, essa é a coisa mais simples. Junta isso, tira aquilo, tem uma fórmula, chegou no custo, preço. Né, Carlos? Custo. Isso, custo. Agora, e valor? Qual é o valor? Será que o café da Starbucks vale 20 pilas, como eles me cobram, de custo? Deixa eu fazer só uma pausa aqui rapidinho, a gente está com 33 minutos e esse assunto é muito bom. E tem muitas perguntas também rolando aqui no chat. Tá bem legal. Eu sei que o Loyer quer falar uma coisa, eu vou dar um espaço aqui para ele falar e depois eu queria fazer uma pergunta aqui para a Andréia. Loyer, você queria fazer um comentário? Posso fazer agora? Tá, então por favor. Na verdade, Carlos, deixar bem claro, assim, o papel da Importantex, ele não está naquele tripé que você falou, ele não está nas rotinas e na logística, tá? Ele está justamente no apoio, na predisposição. Então, é como se a Importantex fosse um gerente de importação, um gerente comercial internacional dentro da empresa dele. Então, terceirizando a gerência de importação, digamos assim. Exato. Então, esse cara, né, essa pessoa, ele vai começar a olhar todos os aspectos necessários para aquela empresa exportar. Então, por exemplo, no caso dessa embalagem para alimentos, a gente começou a olhar o FDA, porque ele precisa ter, né, para exportar para os Estados Unidos, ele precisa ter a aprovação do Food and Drug Agency aqui nos Estados Unidos. Tá? Então, ele começa a olhar as medidas, né? Tem que ter
tem que estar em onça, não pode estar em litro, né? Então, a parte de labeling, a parte de marca, o approach comercial. Então, toda essa pesquisa de mercado, equalização de preço, competitividade, tudo isso a gente apoia. É claro que acaba eles nos pedindo também o apoio logístico, né? Operadores adequados para determinado produto, a gente apoia, mas o nosso foco é esse, é de uma representação comercial naquele país, aqui nos Estados Unidos, né, que o nosso foco hoje está no mercado americano. Então, a nossa ideia é essa, trazer empresas para os Estados Unidos, empresas brasileiras para os Estados Unidos, com esse approach comercial, tá, Carlos? Beleza. Deixa eu... Posso só complementar uma fala dele, que eu não posso deixar de falar isso. Eu acho que você colocou 3 questões aí. Eu acho que o empresário, sobretudo o pequeno empresário, ele tem uma estrutura muito enxuta. Ele não pode errar. Ele não pode colocar uma pessoa no lugar errado, um capital intelectual no lugar errado, e porque ele está desperdiçando recursos. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, eu acho que as empresas precisam investir mais tempo em definir estratégias do seu negócio, em planejar, em definir como é que você vai entrar naquele mercado, qual o melhor parceiro para você trabalhar, qual o melhor canal para você trabalhar. Essa inteligência de mercado, se ela for muito bem feita, muito bem estruturada, se você compreender o que seu concorrente está fazendo e perceber o seu diferencial para ele, entender o ciclo da comercialização naquele mercado que você quer definir como alvo, fazer o processo de precificação de trás para frente, você vai ter uma decisão muito mais assertiva. O problema é que o pequeno empresário e algumas empresas, elas têm dificuldade de parar para buscar informação. Agem por impulso, né, Miriam? Agem por impulso, Exatamente. que é aquilo que eu te falei no início. O cara, Lawyer, poxa, agora vamos aproveitar o dólar. Não vai funcionar, né? Não é assim, né? Não é oportunismo, né? A gente tem que fazer isso como uma estratégia de crescimento. Sim. Que entra no planejamento estratégico que deveria ser feito anualmente, Exato, né, Miriam? que a gente bate Exatamente. também. Claro. Mas isso falta, isso é uma das deficiências do empresário brasileiro. Aí a gente volta na mentalidade, né? A mentalidade, São A vários fatores. mentalidade né? exportadora também é uma mentalidade planejadora, digamos assim. Né? Com certeza. Planejando ainda pode dar errado, imagina quem não planeja. É o mínimo que tem que ser feito, é planejamento. Posso fazer mais um adendo referente a esse momento que a gente está vivendo agora, que é a pandemia, né? Eu divido isso, já até escrevi alguns artigos sobre isso, coloquei nas redes sociais, que aqui os Estados Unidos estão vivendo a situação de um pouquinho de repulsa, né, aos produtos chineses. Isso não é repulsa, é um questionamento, vamos dizer assim, porque os americanos perceberam que são muito dependentes dos chineses atualmente, e isso não, né, causa uma certa vulnerabilidade nas cadeias de suprimento aqui. Então, percebe-se que há um movimento de busca, né, das empresas americanas por novos mercados fornecedores. Então, o Brasil poxa, se você pensar, né, tem, como eu falei, um parque industrial desenvolvido, produtos, né, de qualidade, talvez com alguma adaptação e tudo, mas que serviriam para o mercado americano para substituir os chineses. Inclusive, há pesquisas aqui que estão dispostas a pagar mais caro para não ter os chineses. Tá? Não só os americanos, como os japoneses também estão fazendo esse movimento. E o Brasil só cresce na diversificação de mercados, abriu oportunidade em vários mercados essa pandemia, que o Brasil não naturalmente exportava. Então, a gente está vivendo um momento difícil, mas é um momento de grandes oportunidades. A gente precisa olhar para isso. A gente está batendo muito nessa tecla aqui com o PIEX, a gente tem núcleos do PIEX espalhados pelo Brasil inteiro, e a gente está batendo nessa tecla com todos os empresários. Agora é o momento de se qualificar. Exato. Aproveitem, né, que a produção deu uma caída, com toda essa questão, essa parada, né, que as empresas deram, então se qualifique. E isso daí que você falou, Lawyer, que você está nos Estados Unidos, isso é unânime. Todas as empresas que a gente atende, todas, 100% querem
exportar para os Estados Unidos, é óbvio. Só que claro, quanto mercado gigante, mais, né? é gigante. Só que o que as empresas também não entendem é que quanto maior for o nível de maturidade daquele mercado, e Estados Unidos é um mercado muito maduro, mais exigente ele será. Então, você está preparado para entrar nos Estados Unidos? Exato. Porque a exigência é pesada. Sim, não é, sim. você tem que se preparar. Então, assim, Sim. querer é uma coisa. Estar apto para entrar nos Estados Unidos requer um pouco mais de investimento do que, por exemplo, entrar aqui em mercados vizinhos. Mas pessoal, dá para deixa eu entrar. até aproveitar e fazer um resumo rapidinho aqui, ó, do que a gente está falando. Que a gente está com 40 minutos aqui de live, a gente veio falando sobre exportação, o pessoal sempre pensa, putz, é muito burocrático, é muito complicado, ou vou pagar muito imposto. Na verdade, está vendo que a grande questão não é a burocracia, não é o imposto, não é a logística. A questão é mercado e planejamento. Isso. Certo? Exatamente. Pois é, e aí eu tenho uma pergunta para a Andréia, Eduardo. Vamos lá. Como saber, Andréia, como saber se o seu produto tem potencial para exportação? Porque se você é o dono falando, é sempre bonito o filho. Mas como sair desta paixão e dizer, preciso melhorar aqui e aqui eu estou muito bom? Como é que você faz essa análise? Bom, eu fiz primeiro pesquisa de concorrentes, né? Quando a gente começou, para falar a verdade, agora eu faço menos, né? Mas eu cheguei a fazer compras de meus concorrentes de 3 em 3 meses. Eu comprava para entender a operação dele inteira, desde atendimento até como a embalagem dele chegava para mim, né? Então, foi uma coisa assim, eu tenho 11 anos de negócio, né? Então, assim, nos 6 primeiros anos, eu fiz fazer isso de 3 em 3 meses, né? E lá fora, né, eu tive, assim, uma grande facilidade, vamos dizer, porque eu tenho um filho que mora fora do Brasil, né? E, então, ele pôde me trazer algumas questões. Mas, é assim, é muita pesquisa e a gente, eu acho que a gente tem que ter uma autocrítica, né, gente? Se a gente quer estar no mercado, acho que a primeira coisa também que a gente tem que pensar é que, assim, ok, meu negócio é lindo, maravilhoso, é meu filhinho, mas se eu quero estar no mercado, eu tenho que ter uma maturidade de olhar para aquilo e falar assim, o meu produto concorre com qual a diferença do meu com aquele meu concorrente, né? Então, a gente tem que ter maturidade para olhar isso. Uma das coisas que eu mais senti dificuldade, para te falar a verdade, foi entender a legislação de outros países. E isso, acho que para a gente que é pequeno, é complexo, porque a gente não tem dinheiro para pagar a pesquisa, né? Então, acho que isso daí, para o pequeno, é um entrave grande. André, você acabou de responder a pergunta que eu ia te fazer, que foi a pergunta até do Alexandre Barros aqui. Eu vou jogar na tela só para ajudar a contextualizar, tá? Mas pode continuar. Eu vou jogar aqui na tela que ó, Alexandre Barros é cliente da Mainô, que eu sei. Cliente da Mainô tem prioridade. Vai jogar. Opa, Alexandre, estamos juntos também com o cliente da Mainô. Olha só. Então, uma das coisas que, assim, para mim foi bem complicada, porque ainda por cima, eu trabalho com semente. Né? E semente, em qualquer país, você chega em qualquer aeroporto, tem aquela placa lá, não pode entrar com comida, nem com semente. Né? Então, você imagina, né? Tem gente que diz assim, até para levar na bolsa, a pessoa pergunta, será que vou ser parada, né? Então, a primeira coisa que a gente teve que pesquisar, e aí foi assim, foi um trabalho, para falar a verdade, meu. Né? Depois, com o PayEx, tudo se clareou, viu? O PayEx foi assim, de grande ajuda, porque o PayEx me deu ferramentas, né? Falou assim, olha, usa essa ferramenta que vai te facilitar a ver a legislação desses países. Né? Então, mas é um trabalho que eu fui fazendo, né? Eu fui fazendo e desenhando, e comecei a ver assim, aí também fui ficando esperta e comecei a ver assim, para aqui é mais fácil, né? Então, se aqui é mais fácil, é aqui que eu vou atacar, ok? Né? E depois que eu ataco aqui, eu crio experiência, crio recurso, né? Porque eu vou vendendo o preço que é mais fácil, e esse recurso vai me dando aí tempo e fôlego para eu pesquisar um outro, e para mim fica mais complicado, e eu tenho que adequar a minha embalagem ou até mesmo a minha semente, porque eu não tenho a questão de qualidade, vamos dizer assim, mas pela questão da semente, e aí a gente pode pensar que pode ser uma variável de outras coisas, né, para outros empreendedores, como atributo de produto, a semente, tem determinada semente que não entra de jeito nenhum na Alemanha, ou em Portugal. Portugal é um país ainda por cima mais encrenqueiro,
sabe? Assim, com as minhas sementes, né? Então, assim, só que eu tive que conhecer isso, então eu sei que para determinado país, eu só posso usar a semente com tal. Entendeu? Pois é, mas André, o que você está falando tem uma teoria de 1960 chamada distância píssica. Todo mundo quer vender para o maior mercado. Natália, a gente já tem um conteúdo gravado em outro momento que a gente fala disso. É lá mesmo o mercado? Você está preparado para isso? Por quê? Porque a teoria e a comprovação diz o contrário. Exporta aqui para o lado. Cria musculatura. O que você está dizendo que é criar musculatura é entender um ponto que é extremamente complexo em toda essa relação comercial, que é a cultura. Como é que se faz as coisas? Alguém já disse aí, é mais fácil negociar com a América Latina, são latinos? Sim e não, porque o Brasil é conhecido em boa parte desses países da América Latina como também um imperialista, porque tem muito grande, tem um parque industrial muito maior. Então, você tem que olhar muito bem para aquilo, você fez certinho, aquilo que lhe é mais fácil. É o primeiro ponto. Em relação a essa legislação, eu vejo uma preocupação muito grande de empresários ou interessados querendo saber o seguinte, um banco de dados global onde eu aperto o botão e sai tudo. Eu vou dizer um negócio aqui para você, isso... Chama Google. Não existe, gente. Não existe. Isto não existe. Imagina um chinês querendo vender um creme para os pés para o Brasil. Você acha que ele sabe como é que faz o registro na Anvisa? Não. Claro que não. Não. Quando você sentar à mesa, sabe o que você tem que fazer? Perguntar. Exato. Para entrar aí, faz o quê? Por outro lado, Natália já disse nisso também em outros vídeos, existem os SECOMs no Brasil, 151, se eu estiver errado, corrija se eu estiver errado, 151 escritórios no mundo inteiro que você encontra o e-mail, o telefone, o nome da pessoa no site do Ministério das Relações, que fala em português, você manda um e-mail. Companheiro, eu tenho essa situação aqui desta NCM, você pode me dizer qual é ou quais são as exigências globais disso num único e-mail? Porque não existe banco de dados, não existe ferramenta, não existe sistema global que te dá isso tudo, nem o Google ainda. Então, André, é mentalidade. Informação, né? Todo mundo sabe disso. Todo mundo junto. Um outro ponto que eu recomendaria para as empresas é ir em feiras especializadas do seu produto. Eu acho que quando você entra numa feira internacional especializada pelo aquele seu produto e começa a conversar com um, começa a conversar com o outro, você vai descobrir todas as informações que você precisa. E mais ainda, você vai exatamente entender o quão distante ou não você está do seu concorrente. Então, eu acho muito válido você investir nisso. E você está ali frente a frente, né? Você consegue. Agora, tem que se preparar. Não é ir numa feira, chegar lá e sair rodando que nem barata tonta. Não. Tem que fazer um planejamento estruturado, saber quais estandes você vai parar, você vai negociar, você vai buscar informação, aonde está aquela área que é do seu interesse, aonde que estão para você conversar com o distribuidor, com o importador, saber o de trás para frente, o percentual de margem de lucro que ele tem, para você fazer a composição de preços pelo de trás para frente, não fazer como quase todo mundo faz, que é tirar ICMS, PIS e COFINS e despesas e achar que aquilo é a formação de preço, que não vai dar certo. Você tem que partir do preço do mercado de venda ao consumidor final e fazer esse de trás para frente para saber aonde você pode mexer, como você pode se tornar mais competitivo e, sobretudo, usar também as informações que estão disponíveis. Né? Hoje a gente está vivendo a era do conhecimento, tem muita informação disponível. Se a gente se dá esse trabalho de juntar um número básico de informações, fazer um roteiro de perguntas para aquela feira, para você se preparar, fazer esses contatos, show de bola, você vai ter informações valiosíssimas. E o nosso amigo Paulo Mesquita aqui, que é um grande despachante aí, amigo nosso, mandou aqui o link da vitrine do exportador, do site do governo. Eu né? vi. E puxando esse gancho das ferramentas também que o governo disponibiliza, um site que a gente utiliza muito, do Invest Export, lá dentro do Invest Export. Ele tem várias informações, inclusive essas informações de regulamentos, compliance, quais são as exigências. Tem o MacMap também,
que é um site desenvolvido pela ONU, então é tudo gratuito. Então, são ferramentas que auxiliam. Nada melhor do que poder participar de uma feira, igual a Miriam falou. Mas nem todo mundo consegue já de cara, já participar de um evento internacional. Então, existem algumas formas, algumas ferramentas que a gente consegue acessar gratuitamente. Aproveitando esse tema específico, né? Quais são vamos supor que eu tenho um baita produto aqui, cara, eu fabrico uma luminária aqui que não tem igual no mundo, porque eu uso fibra de coco e não sei o que lá, putz, vai ser sucesso total nos Estados Unidos, mas eu não faço ideia de como chegar lá. Como é que eu começo? Qual é o primeiro passo, visto que eu vi que o meu produto ele já tem potencial, eu acredito que ele tem potencial, acredito muito no meu produto, mas como é que eu encontro esses clientes aí? Eu sei que essa pergunta, como o Carlos diz, é a pergunta de $1 milhão, né? Mas a gente já viu aqui dicas de alguns sites, enfim, qual seria o primeiro passo? Posso responder essa? Pode sim. Então, Eduardo, o que a gente faz, tá? Aqui nos Estados Unidos, o mercado que a gente vem estudando já há algum tempo, e aqui não existe mais aquela figura. É claro, Miriam, que as feiras são super importantes, agora até deu uma parada por conta da pandemia, né? O mercado de feiras está totalmente parado, mas uma outra ferramenta que eu iria indicar, que é sensacional, né, que é ótima aqui nos Estados Unidos, porque funciona de fato. A gente ainda tem aí no Brasil aquela ideia do vendedor, né, da pastinha, que vai bater de porta em porta nos compradores, né, distribuir cartão de visita. Isso aqui nos Estados Unidos já há algum tempo, né, as cadeias de suprimentos já não funcionam assim. Aqui a gente acompanha e semanalmente são lançados portais de compras especializados por categoria. Então, aqui a gente tem portal de compras para absolutamente tudo. Luminária com fabricação de, como é que você falou? De folha de coco de bambu. Fibra de coco. Deve ter um site... Me veio a cabeça. Estou exagerando também, estou brincando. Mas existem sites especializados por categorias de compras e também por mercados consumidores. Tá? Então, por exemplo, nós fomos procurados por uma empresa têxtil, né, que fazia cama, mesa e banho. E aí eles falaram, não, o nosso foco é o mercado, né, varejo, queremos entrar no varejo, né, com e-commerce, enfim. E aí a gente identificou, através desses portais, que ele não tinha muita chance no varejo, não era competitivo, mas que tinha uma possibilidade no fornecimento B2B para hotéis, entendeu? Mas através dos portais de compras. Então, assim, claro, as feiras são super importantes, né, Miriam, até para a construção da mentalidade, mas no exemplo do Eduardo, que eu tenho um produto diferenciado, já estou consolidado aí no Brasil, claro, e quero entrar no mercado americano, esse é um excelente atalho, tá? E a mercado internacional é muito mais organizado nesse aspecto do que o mercado nacional, né? E eu, por exemplo, agora, há poucos dias atrás, a gente promoveu uma rodada de negócios em parceria com o BID, com a Apex, com a CNI, e a gente já está recebendo retorno de negócios fechados, e eu acho que isso é uma tendência que veio para ficar. Semana passada, eu estava falando com um cliente que abriu nos Estados Unidos o Marketplace. Ele começou fez ajustes na embalagem, e em 3 meses ele desbancou o produto líder daquele marketplace. Por quê? Porque ele investiu ali no que precisava, fez a avaliação. Então, até o marketplace dessas Amazon serve como uma referência de busca de comprador ou busca de mercado para você se ajustar ao mercado, né? Então, eu acho que tem várias fontes e o importante que você falou aí, que eu acho que todo mundo tem que estar muito atento, o canal digital veio para ficar. E a gente vai começar a fazer negócios sem sair do nosso país. Nesses portais, você tem a possibilidade de colocar o seu produto virtual. Por exemplo, de novo, né, aquele exemplo da empresa de embalagens de alimentos. Quando ele entendeu que ele não precisava fazer vultuosos investimentos em trazer
produto para cá, que tem shelf life, etc., né? Mas que ele poderia criar uma plataforma, né, onde ele iria gerar a demanda por ali, né, colocando as características do produto, tendo a FDA, obviamente, as certificações, mas ele cria, através da Importantex, ele cria uma plataforma, tá, e que é visualizada por quem quer comprar aquele produto. Então, o cara escolhe ali, faz o bid, pede a amostra, tudo virtual. Entendeu, Miriam? Então, muitas vezes foi o que a Natália falou, né? A feira, mas a minha feira é só daqui 2 anos, né? Então, vou Bienal. me preparar. Bienal. Então, não dá. É a tendência, gente. Eu acho mas que ele quer entender movimento. primeiro o produto dele, os portais são Eu acho que ferramenta. eu acredito que feiras ainda vão continuar acontecendo, que Com não certeza. substitui o contato físico, mas rodadas de negócios já é realidade. Eu tive a oportunidade de participar de algumas, eu testei um modelo, é sensacional, não perdi nada para o presencial. A Miriam citou essa que foi desenvolvida pela Apex, em parceria com o Sebrae. A Business Connection Brasil foi excelente, ótimos resultados, saiu agora essa semana, né? Eu fiquei impressionada, porque um dos clientes, ele fechou o negócio para 3 países. Então, assim, Olha, numa rodada virtual, sabe? É rápido. Se a empresa estiver preparada, com tabela de preço, seu material promocional, sabendo o que falar para cada país, né? Negociar. E o produto está dentro dos aspectos regulatórios, que isso é fundamental. Não dá para a empresa sentar sem nem saber o que é FOB, CIF, né? Claro. Um exemplo. Né? Mas se ela está estruturada, nossa. Né? E com investimento, não é vultuoso, né? Não é. É uma mudança de mentalidade muito forte que a gente está vivendo. Agora, pessoal, a gente está caminhando aqui já para quase 1 hora de live, porque o tema é muito bom. Passa rápido, né? Passa muito rápido. E, assim, eu tenho mais uma questão que eu queria colocar aqui, mas antes eu quero já avisar aqui para o público que está acompanhando que depois dessa pergunta eu vou dar uma lida nas perguntas que o pessoal fez e vou colocar aqui para debate, então a gente deve estender um pouquinho mais aí de 1 hora, que é o tempo que a gente geralmente coloca. E quero pedir também para quem está acompanhando, se está gostando da live, está gostando do conteúdo, está curtindo, dá um like nesse vídeo. Como eu disse, é a forma que a gente tem de saber que esse vídeo, esse conteúdo está agradando a vocês, tá? E se inscreve no canal da Mainô também, para aproveitar que toda terça a gente tem live sobre comércio exterior. Ó, vou colocar a última pergunta aqui para vocês, que é uma questão minha, e aí depois eu vou dar uma olhada nas perguntas aqui que o pessoal está colocando. Seguinte, quem quer começar a exportar, né? Então, passou pela barreira do... Eu tenho um produto bacana, né? Já sei como encontrar cliente, ou sei como pelo menos como começar a procurar cliente, enfim, mas eu preciso de um apoio, né? Eu já sei que eu tenho que me planejar, mas, putz, cara, eu preciso de um apoio para me planejar. Eu tenho aqui o Sebrae, tem a Apex com esse programa do PayEx, então, assim, quais são... Fala um pouquinho, queria que vocês falassem um pouquinho, talvez principalmente a Miriam, né? A Natália, mas o Loyer também, todos estão convidados a contribuir, mas, assim, quais tipos de apoio estão disponíveis para o empreendedor que assistiu essa live aqui hoje, que despertou e falou, cara, eu posso exportar, quem ele procura, quem é que pode ajudar ele? Se puder começar com a Miriam. Vou até anotar também, vou anotar. Bom, pessoal, o Sebrae Rio de Janeiro, ele tomou uma decisão de colocar um programa muito robusto no mercado e que tem o objetivo de dar um atendimento personalizado, né? É entender o seu produto, verificar que mercados são potenciais para o seu produto, ajudar você a definir a melhor estratégia, um melhor modelo de negócios internacional para o seu produto, olhando a dinâmica do mercado, o perfil do seu consumidor, e, a partir daí, fazer adequações dos aspectos regulatórios. Como a gente também tem facilidades de ter consultoria para inovação, para desenvolvimento de soluções, para adequação de produtos e processos, a gente também entra nesse quesito com você.
Então, a gente pega uma empresa, desde o momento que eu vou exportar, e ela faz a pergunta, para onde, como e quem é meu potencial comprador. E a gente ajuda ela a montar toda a estrutura. Então, nós temos consultoria para treinamentos, consultoria e treinamentos para formação de preços, para desenvolvimento de material promocional, para desenvolvimento da logística, para como negociar, como definir o seu parceiro comercial, como é que fazer uma importação, uma exportação, uma transferência tecnológica, como fazer um contrato de compra e venda, né? Porque tem várias cláusulas aí que as pessoas não se atentam num processo. Como é que você vai fazer o seu planejamento de um processo de exportação? Eu vejo que muitas empresas entram sem pensar na capacidade produtiva ou mesmo nos pedidos mínimos que se torna viável para fazer a exportação, lote econômico, a questão tributária, a questão dos regimes especiais, tem vários incentivos. Como é que você enquadra a sua operação nesses incentivos? O que eu quero dizer, e tem toda a parte depois disso, de ir ao mercado, buscar o comprador, e a gente faz muito em parceria também a parte de promoção comercial, a gente faz muito em parceria com a própria Apex aqui, com SECONS, câmaras bilaterais de comércio, marketplaces e por aí vai. Só que a gente atua nomeando agentes de negócios em cada um dos mercados que a gente define como alvo, para abrir mercados e oportunidades para as nossas empresas. Então, eu quero dizer o seguinte, que a gente pega pela mão. E mais do que pegar pela mão a sua empresa e até você fechar o seu negócio, nós estamos comprometidos em ajudá-lo a definir um indicador que nós, em conjunto, vamos atingir esse indicador. Sei lá, aumentar 10% do faturamento da sua empresa em volume de exportações. Vamos trabalhar um plano para que isso aconteça. E a consultoria que a gente dá, todo esse programa, ele é 70% subsidiado pelo Sebrae. A empresa paga 30%, que é quase nada. Então, eu acho que vale a pena. Nós temos um conjunto de profissionais com mais de 30 anos de experiência atuando no mercado internacional, nos diversos temas que eu mencionei aqui, desde contratos, a formação de preços, a planejamento e etc., procedimentos, e a gente está apto a disponibilizar. Em agosto, a gente inicia um processo de seleção de 120 empresas. Espero que a sua empresa seja uma delas a estar conosco. E como é que... Já veio com o pitch pronto, gente, que isso? Mas como é que a gente faz para acompanhar isso? Vai olhando lá no site do Sebrae, segue o Sebrae nas redes sociais? Como é que a gente faz para saber quando lançar o edital? Então, a gente está preparando uma grande campanha agora, que a gente vai soltar essa campanha na mídia, mas eu também vou informar para vocês, eu vou mandar as informações aí para o Eduardo e ele multiplica para todos. No mais tardar, a partir do dia 1º de agosto, vocês já vão estar vendo isso em todos os nossos sites. É um edital, neste edital as empresas vão se candidatar, e a gente vai fazer uma avaliação da maturidade da sua empresa para entender quais são os gaps que ela tem e aonde a gente pode atuar cirurgicamente para que você expanda e conquiste seus mercados. Bacana. Legal, obrigado. Léa, quais são os instrumentos aí de apoio que estão disponíveis? O que você enxerga nisso? O que eu estou te falando. Aqui para o mercado americano, a gente pode apoiar nesse sentido, de fazer uma primeira avaliação do mercado, foi até o que a Andrea falou, né? Saber se o meu produto é competitivo aqui, essa é a primeira pergunta que os empresários fazem, então a gente faz isso, porque eu não comentei, mas a Importantex, ela pode até agir como uma representação da empresa aqui, que Muito bom. É uma ferramenta que muitas empresas utilizam, né? Um representante internacional. E dependendo da empresa, do interesse que nós tivermos no produto, né, em representar essa empresa, esse primeiro trabalho de pesquisa de mercado, a gente faz até com uma degustação, entendeu? A gente analisa o mercado, porque também é o meu interesse
no futuro, ter a representação dessa Rapaz, empresa. olha que o que a gente fala aqui na live fica gravado, hein? Daqui a pouco o pessoal vai mas lá. podem me cobrar sim, claro. Ele pode ser um agente das nossas empresas, olha aí. Eu não sei se Bora vocês fazer viram. parceria. Esse Eu não sei papo se vocês viram, pós-live mas vai demorar, já vi. Eu não sei se vocês viram, mas eu tomo chimarrão, né? Eu sou fã, sou gaúcho, e eu queria ter mais opções de erva de chimarrão aqui. Então eu comecei a entrar, foi uma das primeiras segmentos que eu entrei, comecei a entrar com os produtores de chimarrão. Falei, gente, me dá, quero ver se esse produto é competitivo aqui. Nada como um empreendedor criar o produto que resolve a própria dor, né? Exato. E aconteceu de fato, né? Porque aí é um pouquinho mais mercado da saudade. Eu não estou focado no mercado da saudade, mas como o mercado americano aí é gigante, a gente já falou isso, né? Então tem oportunidade até para erva de chimarrão aqui nos Estados Unidos. Né? Legal, mas é isso. legal. Então a gente pode dar esse primeiro apoio, essa pesquisa de mercado, entendeu? E a partir daí a gente vai, aí como a Miriam falou, né? Vendo quais são as maiores dificuldades e vai pontualmente atuando na empresa. Importantíssimo esse papel aí de vocês. Quero parceria. Poxa, estamos juntos. Natália, como é que você vê quais são os tipos de apoio e, claro, qual é o tipo de apoio que o PX pode dar aos exportadores? Eu acho que a Andréia já fez uma ótima propaganda aí ao longo da live. Ela é uma fã do PIEX, né? O PIEX é um programa ligado à Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção às Exportações. A Apex, ela é a principal agência de fomento às exportações do Brasil, é quem realmente trabalha a marca Brasil lá fora. Então, dentro da Apex, né, dentro da agência, existem vários programas. Os que mais se destacam é o PIX, que é para qualificar empresas, né, de pequeno e médio porte para serem exportadoras. Tem o Design Export também, que é outro programa excelente para quem quer. A Andréia já conhece também pelo visto, né? Quem quer exportar, quem quer trabalhar o design, tanto da embalagem quanto do produto, a gente sempre recomenda também o Design Export. Mas eu falo pelo PIX, porque eu sou técnica aqui do Espírito Santo. É um programa 100% gratuito, né? Ele não tem custo algum para o empresário. Então, é um programa que ele também vai pegar na mão do empresário desde o início. A gente vai visitar a empresa, a gente vai fazer um diagnóstico, ver o nível de maturidade, tanto da empresa quanto do produto, decidir qual que vai ser o produto, no caso que vai ser exportado, não dá para a gente começar com uma grande gama. Então, a gente escolhe um produto, um mercado. Então, em cima dessas duas decisões que são essenciais, é o pontapé inicial, a gente vai escolher o mercado onde ela vai entrar, quais são as adequações que ela precisa fazer, toda a questão regulatória que ela tem que cuidar, as adaptações que a empresa tem que fazer, né, tanto a questão burocrática, quanto capacitá-la com relação às questões técnicas que a empresa precisa ter. Né? Então, a gente capacita a empresa tanto para ela estar apta para exportar diretamente ou indiretamente. A maioria das empresas começam indiretamente, contratando empresas como o do Loyer, por exemplo, e depois, a partir do momento que elas ganham uma robustez, uma musculatura, elas passam a caminhar com as próprias pernas. Mas o PIX, ele roda o Brasil inteiro, a gente tem núcleos em todos os estados, então quem tiver interesse é só entrar no site da Apex, né, dentro da aba lá PIX, e aí vai ter o telefone dos núcleos que estão atendendo. Aqui no Espírito Santo, já é o segundo ciclo, né? O primeiro a gente atendeu 146 empresas, a gente teve tanto sucesso que a gente renovou o convênio e já estamos no segundo ciclo e vamos atender 200 empresas. A gente já está com mais de 100, a gente está chegando aí na metade desse segundo ciclo, mas ainda temos vagas. Né? Então, quem tiver Oi, Andréia. Eu queria falar do PIX, porque uma coisa que me encantou muito, Natália, eu acho que fica aí como mensagem para quem é empreendedor, que está aqui na live, ou que vem assistir, é assim, o que me encantou com o PIX é que vocês fazem primeiro esse diagnóstico da empresa, né? Porque assim, então, se você tem medo, né, de dizer assim, eu não sei se eu posso exportar ou não posso, olha, a hora que eu recebi o diagnóstico do PIX, eu falei, nossa, já me deu o caminho que eu precisava fazer para me tornar uma exportadora. Legal. Né? Então, eu acho que assim, vale a pena assim, ir via PIX, né, se colocar lá. Aqui no Rio, eles renovaram separado, mas acho que renovaram o convênio esse ano com a PUC.
né? Então, é lá dentro da PUC. Gente, foi maravilhoso, viu? Eu sou fãzona mesmo, porque realmente mudou o meu preparo, né? De eu enxergar e como colocar essa questão do mercado externo dentro do meu negócio, né? Então, eu sou fãzona. Olha, foi por acaso aqui, hein? Cliente e fornecedor se encontrando aqui por acaso. Tá vendo? Convidei a André, porque é cliente da depoimento, que coisa mais linda. Coisa boa. Tá vendo? Ô, Carlos. O Sebrae eu também sou cria do Sebrae, já fiz um monte de Sebrae Tech, sou empreteca, e tenho muita vontade de fazer uma feira de papel que tem lá na Alemanha, viu, Miriam? Vamos agitar isso aí pelo Sebrae. Vamos agitar. Vamos agitar, eu conta sou muito com a fã, gente. Sou muito fã do Sebrae também, além de também ser empreteco, eu fiz o Scale Up, que é um programa que quando juntou a Sebrae com a Endeavor em 2017, eu pude... Eu fiz também, é ótimo. Você fez, cara, é incrível. Muito bom. E, pô, eu pude, assim, comprovar a qualidade dos consultores do Sebrae, que são muito bons, muito. Até hoje tenho contato com vários deles, são muito bons. Ô, Carlos, você que é um cara que atende também muitos importadores, né? Assim, você me fala aí, toda semana tá fazendo um desembaraço de exportação. Geralmente esses caras que vêm para você, assim, você consegue entender se eles têm algum tipo de apoio? Como é que você enxerga os negócios que você lida no dia a dia de exportação? Eduardo, tem os dois casos. Você tem empresa que tem uma vontade muito grande de exportar e muitas vezes a sua ansiedade para resolver um problema interno não consegue projetar um prazo maior. Esses a gente fala, você precisa aumentar a sua expectativa, diminuir a sua ansiedade, porque esse é um processo longo. Eu tenho um caso de uma aluna, inclusive gravei um depoimento dela, um vídeo no meu canal, em que ela, enquanto estava aluna, ela já tinha em mente que queria fazer a exportação de gengibre. E o pai dela sempre foi alguém que conhecia muito o mercado de gengibre, mas não acreditava na exportação. Ele sempre foi esse intermediário. Conhece o produto como ninguém. Sabe preço, sabe origem, de onde faz, mas nunca teve interesse lá fora. Então, a segunda geração pensando, olha, eu não posso continuar com esse mercado. O que eu tenho que fazer é buscar esse mercado lá fora. E ela projetou isso e, num determinado momento, ela teve que atravessar a ponte. Ou seja, ela foi à feira, descobriu como a coisa funcionava e hoje ela é uma exportadora regular de um produto que requer um autocontrole, tanto de qualidade, como na logística, como no comercial. Por quê? Porque o produto é um produto perecível para um país, ela manda para a Europa, para um país de uma maturidade muito grande. Então, ela conseguiu entender que o tempo ia fazer com que o negócio dela desse muito certo. Não é o dólar, que foi a 6, e a gente viu aqui quando o dólar foi a 6, eu falei, e aí? Está na hora de você já liquidar todos os seus contratos, porque esse dólar não vai se manter desse jeito. Mas também, enquanto estava a 4,20... Ela descobriu o valor, né? Ela descobriu o valor e não o preço. E aquilo, eu costumo dizer, Carlos, isso que você falou é assim, eu costumo dizer que é uma maratona, não é 100 metros. Né? Não acha que num container você vai, né, resolver todos os seus problemas. Não. Eu acho que é um processo de longo prazo e que pode dar muitos frutos. Né? Você pode ter aqui o apoio do PayEx, o apoio do Sebrae, o dólar pode ir a 10. Cara, se você não tem iniciativa como empreendedor, nada disso vai adiantar. Então, se não for uma Andréia, não adianta. Eu tenho uns estereótipos de empreendedor aqui. A Andréia, para mim, faz chover. Não tem tempo ruim com ela. Faz chover, ela faz chover. Até que as sementes crescem na chuva. Fala, meu. Colocar um último ponto aqui, que eu acho que a gente nunca pode perder de vista. A gente trabalha hoje num mercado mundial diferente, né? Eu acho que a gente tem uma palavra de ordem aqui, que é cooperação. Então, nunca tire isso da cabeça de vocês. Cooperar, 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 porque ninguém sabe tudo, ninguém é autossuficiente em tudo. As pessoas se complementam seus saberes, seus conhecimentos, as instituições complementam seus conhecimentos, elas não competem.
as empresas não competem, elas se complementam. Comecem a olhar para esse mundo num sentido mais de cooperação do que simplesmente uma concorrência, né? Eu acho que o mundo caminha muito para isso. Então, você se juntar com um ou dois clientes ou potenciais fornecedores para fornecer para um mercado, ou co-desenvolver uma tecnologia, ou juntar um grupo de instituições para apoiar um determinado número de empresas, e por aí vai. Eu acho que o mundo hoje, a palavra de ordem é cooperação. Tem razão, eu concordo. Legal. Pessoal, vou ler algumas perguntas aqui para a gente já ir para o encerramento. A gente está com 1h15. Esse é o tipo de assunto que se deixar, a gente vai 3 horas de live. É muito produtiva, né? Muito produtiva. Não, demais. Fantástico. Gente, antes de ler as perguntas aqui, eu já quero deixar de antemão meu agradecimento, primeiro, a todos que acompanharam a live, que mandaram perguntas. E, assim, a última chance de mandar pergunta é agora, manda. E também a todos vocês aqui, convidados, Miriam, Loier, Natália, Andréia, muito obrigado pela participação. E, Carlos, obrigado também pela parceria de sempre. Toda terça, estamos juntos aqui. Tá? Deixa eu ver algumas perguntas aqui. Olha, o Raifer perguntou como prospectar clientes B2B no exterior. Eu acho que a gente já falou um pouco sobre essa questão, né, de prospecção, então acho que já foi um assunto resolvido. Eu vi uma sobre idiomas. Aonde foi que... Tem uma do André aqui, ele primeiro elogiou o programa do PIX aqui e... é o da Gilles. Feijão Juju, ganhando o mundo. Idioma. O Marcos aqui fala que a burocracia deixa os empresários com medo. Marcos, a gente já viu aqui que a burocracia, tudo bem, eu sei que é um trauma, né, brasileiro, mas nesse caso específico da exportação, burocracia acho que não é o seu maior problema, né? Tem uma pergunta, tem um comentário aqui, na verdade, bem grande, né, que falou, o Ricardo, se pensarmos no exemplo da Suíça, os produtos nacionais, chocolate, relógio, medicamento, sistema bancário, todas as matérias e produtos são originários da Suíça, né? Acho que é mais um comentário aqui numa pergunta, né? Diz que as empresas brasileiras devem trabalhar a multiculturalidade. A gente falou sobre isso, Eduardo. Eu tenho exemplos aqui, a gente falei, né? Balduco, Tramontina, biquínis, né? Tem a Vix, Paula Hernani. A moda brasileira. Brasileira tem, então, realmente, assim, é uma marca muito pesada. Exato. Eu faço um apelo aí às grandes marcas brasileiras para testarem. O mercado americano é muito grande, tem muita oportunidade. Alimentos também, alimentos brasileiros, né, Loier? Eu acho que alimentos é muito bem visto. Alimentos, moda, cosméticos. Cosméticos, né? O alimento tem a barreira do FDA, que é uma coisa que eu gostaria de falar também, Eduardo. Os brasileiros, talvez por conhecerem bem a Anvisa aí no Brasil, né, acham que a FDA é muito complexo. E, na verdade, até tá? Tem restrições, regras bem rígidas, porém, é um processo mais transparente, mais claro assim, se você cumprir, você vai passar. É um pouco diferente no Brasil, não é uma crítica à Anvisa, mas a gente sabe que no Brasil você tem ainda uma barreira de entrar na fila, né, de estar falando com a pessoa certa. Aqui no FDA, não, as regras são mais claras, então, assim, é possível, a gente já teve sucesso com empresas brasileiras obtendo certificação aqui. Legal. Outro ponto importante para a gente pensar também Ai, gente, me fugiu a cabeça aqui o que eu ia falar, me deu um branco aqui. A gente estava falando de produto. Eu vou lembrar, né? Daqui a pouco eu lembro. Deu um branco. Lembra, não tem problema. Ao vivo é assim mesmo, não tem problema não. Ai, peraí que eu... Minha filha correndo desesperada aqui, também não liguem, é ao vivo. Vou botar a pergunta do Felipe aqui. Nesse momento, exportar para a América Latina é uma opção interessante para os distribuidores que perderam o mercado nacional. Já falamos também. Mercosul, né? Ele está falando especificamente assim, eu perdi um pouco de mercado nacional aqui nesse momento, posso usar... Mas você não vai recuperar isso agora, isso é pensar imediatista, isso você tinha que pensar 5 anos para trás, que agora você estaria lá independente da pandemia. Sim.
Eu lembrei o que eu ia falar. Opa, vamos lá. Eu ia dar um caso muito específico para vocês. O ano passado, a gente fez uma ação para a França, tá? E a gente levou a moda brasileira. E hoje, essas empresas já estão no El Corte Inglês, já estão em Galeries Lafayette, já conseguiram, a partir desse momento, a fazer seus processos de exportação. Mas o que eu achei interessante foi a fala de um dos compradores. E eu ouvi isso com o pessoal de alimentos, eu ouvi isso com o pessoal de modas e vários outros setores. O mercado comprador, ele está saturado da mesmice. Eles precisam de produtos que tenham um diferencial marcante, uma brasilidade, um lifestyle carioca, a polpa da fruta brasileira que não tem em outro lugar. Então, cada vez pense mais nisso. O mercado comprador precisa desse diferencial, de colocar um produto com diferencial marcante, né, no mercado internacional. Então, fica isso como dica. E outro ponto que eles colocaram é a gente ter um cuidado maior no momento que você está negociando, da forma que você conta a sua história. As empresas hoje não compram só um produto sozinho, elas compram um conjunto. E esse conjunto tem que estar espelhado na sua história, no seu material promocional, no seu website, na forma como você conduz a sua empresa, nos valores que estão dentro dos produtos que você... Se você fala de sustentabilidade, você não tem um produto sustentável, né? Se você usa a ética, a gente está no momento de olhar muito para essa coisa da ética, do compliance, então o mercado comprador também está aqui buscando isso. Miriam, aqui tem, nos Estados Unidos tem esse termo, né? ESG, que é Environmental, Social and Governance, né? Então, isso é, assim, super importante. A empresa que não tem hoje esse tripé, ela vai ser questionada, ela vai ser colocada... Muito bem colocado. Tem quem quiser ver esse TED Talk do Simon Sinek, que é muito legal, ele faz o Golden Circle, né? Que ele fala, as pessoas compram primeiro o porquê você faz, né? People buy why you do, not what to do. Então é muito bacana esse conceito do propósito da empresa, né? É uma coisa que eu vejo muito na empresa da Andréia, não tem como deixar de falar, que é o papel semente, todo, não só o produto em si, que já é muito bacana, mas a forma né, como ele é produzido. Storytelling, exato. Exatamente. Muito legal também. Pegar aqui a pergunta do Silvestre, que ele fala sobre... é uma questão que acho que a gente mencionou aqui também, né? Mas não só focar nos mercados super desenvolvidos e tal, mas a gente olhar ali para o lado, ou para a América Latina, ou ele até comentou, poucos olham para a África, que é um continente com vários países que têm várias deficiências, são reféns de importação, fora a ligação histórica e cultural que tem do Brasil com o continente. Alguém tem alguma experiência de exportar para a África, algo assim? Legal, André. Se puder comentar, compartilhar com a gente. Lá, eu tinha um cliente muito bom lá, mas eles quebraram, que era o Banco de Angola, Banco Espírito Santo de Angola. Né? Eu vendi para eles, aí, para te falar a verdade, foi minha primeira exportação. Eu acho que eu tinha uns 3 anos de papel semente, eles apareceram na nossa vida, e foi o meu primeiro contato aí com a exportação. E depois eu forneci durante um tempo, né? E, enfim, mas foi uma operação tranquila, não tive nenhum problema com nada. Ainda tinha uma facilidade, que eu vi alguém falar de idioma em alguma pergunta, ainda tinha uma facilidade do idioma, porque uma estratégia que eu usei quando eu comecei a pensar em exportar foi usar países de língua portuguesa. Né? Isso eu usei como estratégia. E depois, no mercado europeu, aí meu filho lá, aí ele fala 4, 5 idiomas, aí sim ele passou a cuidar, mas a questão dos países de língua portuguesa foi eu usei como estratégia para começar. Então, a barreira do idioma, nossa senhora, é muito difícil, né? É muito difícil. A barreira do idioma, ou a gente vai aprender, ou então você tem que ter alguém que faça para você. Porque só que eu fiz isso, usei como estratégia para eu aprender, começar fazendo com os países que eu tinha a fluência, que eram os países de língua portuguesa. Né? Então, foi uma estratégia. Eu elencaria essa como uma das principais barreiras, viu? Posso só estender a pergunta um pouquinho? Além da forma
forma de ultrapassar a barreira do idioma, eu queria também deixar uma outra pergunta em cima disso, que é: o inglês é suficiente? Para a maioria dos mercados, inglês é suficiente. Alguns outros idiomas é plus. Por exemplo, para a Europa, o inglês é suficiente. Se eu for exportar para a Alemanha, eu consigo ir tranquilo com o inglês. É a língua universal hoje. Tem alguns... Eu diria que é melhor ter um bom inglês do que tentar outros idiomas sem ter consolidado esse. Do que ter um portunhol, né? Exato. Mas como experiência interna, eu fechar venda para rede francesas e tudo. Você tem alguém que fale o francês, diferencial. É sempre um diferencial, claro. O francês, ele demonstra uma resistência muito grande a tudo que é americano, que tudo é inglês, né? Se você chegar falando inglês com ele, pode ser que você não tenha uma receptividade tão boa quanto se você chegasse falando francês. Com alemão, se você chegar falando alemão, é óbvio que é muito melhor você se comunicar no idioma daquela pessoa. Mas ele também, quem trabalha na área internacional, de negócios internacionais, você concorda comigo que são pessoas que estão mais abertas, com a mente aberta, são mais flexíveis. Então, parte-se do princípio de que inglês vai dar conta do recado. Aqui nos países vizinhos, espanhol, nosso bom portunhol, a gente se vira bem, a gente consegue entender bem, você falando para a pessoa falar pausadamente, né? A pessoa tem que ter essa empatia pelo outro lado. Da mesma forma que a gente tem, quem trabalha na área internacional também tem e sabe que você não é nativo daquele idioma, então vai falar um inglês também do mesmo nível. Esse é um ponto importante. As pessoas ficam preocupadas assim, com sotaque, né? Ai, não, não, zero sotaque. Gente, não tem problema nenhum você falar com sotaque. Só é importante falar corretamente, né? Você ter o conhecimento da língua, o domínio da língua e um bom listening, mas esquece esse negócio de sotaque. O importante também é você se atentar para os aspectos culturais, né? Eu acho que isso é bastante crítico, você entrar no mercado e não olhar para isso, né? Porque nem sempre uma palavra, por exemplo, pode ter o mesmo significado, o mesmo sentido que aqui no Brasil. E voltando à resposta anterior, para complementar a questão da África, eu diria para o empresário que cada mercado tem uma dinâmica peculiar, e eu digo que seria também de acordo com o setor. Dependendo do setor, isso pode mudar dentro de um mercado. Então, por exemplo, tem alguns setores que eu fiz negociações com a África que o negócio só iria para frente se você fizesse uma parceria local. Se você não firmar uma parceria local, você não consegue vender para nenhum fornecedor dentro do mercado. Então, cada mercado é um mercado, e o importante é a gente estar sempre atento a essas dinâmicas, e se essas dinâmicas não impactam com os valores da sua empresa. Só essa colocação. Legal. Ó, tempo aqui só para mais uma pergunta para a gente encerrar, que já vai bater 1h30. Eu tenho uma outra live agora. Gente, a André precisa sair. A live está muito boa, tem gente mandando mensagem aqui no WhatsApp falando que a live tá abrindo a cabeça deles. Legal. A última polêmica aqui é a Alibaba. O Bernardo falou aqui que a Alibaba foi muito importante para alcançarmos mais clientes no B2B, não só no Zero, mas em outros mercados. Vale investimento souber utilizado de forma correta. O que vocês acham do Alibaba? Ele é bem nichado, né? O Alibaba, assim, é mais para o mercado asiático, mas eu acho que sempre é válido, quanto os marketplaces também que a Miriam falou, mas tudo você tem que estudar a viabilidade e o quanto que aquilo vale a pena, porque tem um custo, né? Você fazer os anúncios dentro do Alibaba, fazer Google Ads para outras plataformas, entrar em marketplaces, isso tem um custo. Eu estou atendendo uma empresa, também não posso falar o nome, mas eles estão entrando no mercado americano. E aí eles conseguiram também um espaço na Amazon. E aí o empresário até me consultou, me perguntou qual seriam as orientações. É sempre uma ótima oportunidade, mas você tem que ver se aquilo faz parte da sua estratégia, porque vai ter um custo. Além de você ter que ter uma estrutura de recebimento da mercadoria nos Estados Unidos,
você vai ter um custo para manter aquela plataforma. Então, assim, tudo é válido contanto que tenha planejamento, que você esteja preparado para aquele abastecimento ali que espera-se que vai ter uma regularidade, que vai ter constância. Eu acho que a maturidade da empresa tem que ser um pouco mais alta para entrar no marketplace, porque se você se queima numa Amazon porque você não entregou o pedido que ele vendeu, esquece, porque isso vai trazer vários problemas, além de jurídico, problema de você se queimar comercialmente. Verdade. E uma dica é, por exemplo, no site da Amazon, Alibaba eu não sei, mas da Amazon, eles te dão instrutoria para você compreender como que você entra num marketplace desse. Esse nosso cliente que fez um processo de entrada pelo marketplace, ele fez pela Amazon. E ele rapidamente ganhou a liderança do produto similar dele, um produto brasileiro, mas ele teve que fazer todo um investimento. Ele teve que ter um estoque no mercado-alvo, ele teve uma série de custos que você tem que saber se a sua empresa está preparada para isso. Mas tem algo aquela resposta nisso, gente. Uma vez que você entra numa Amazon da vida, se você tentar entrar na Whole Foods, você fala, mas eu já estou na Amazon. Então, as portas e janelas vão se abrir para vocês com mais facilidade. Então, assim, é você ir criando reputação naquele mercado. Então, eu diria, entrar no marketplace vale a pena sim. Eu falaria depende. Né? Não é resposta de consultor, não. Não é resposta de consultor, não, mas eu falaria depende. Eu acho que um dos principais pontos aí, assim, nesse sentido de fazer os exportadores pensar, é a questão da profundidade de SKU. Então, por exemplo, se você tem uma quantidade muito grande no teu portfólio de itens, mas você tem uma produtividade baixa com pouca profundidade, pouca quantidade, passa a não fazer muito sentido, né? Porque você vai ter vários itens e não vai conseguir aprofundar isso. Então, essa já é uma dica fundamental para quando ele pensar em portal. Beleza, gente. Muito obrigado. Olha, foi incrível esse tema. Acho que eu falei, a gente podia ficar aqui conversando mais 1h30 que ia ter assunto. A galera que está acompanhando aqui com a gente ficou até o final, também agradecer aos espectadores. Obrigado pelas perguntas também. Agora, para a gente encerrar de vez, eu vou dar aquela tempinho assim, 10 segundos para a gente fazer cada um falar, dar o último recado, uma despedida, uma frase, beleza? E aí eu faço o encerramento. Vou até pedir a gentileza de começar pela Andréia, que ela vai participar de outra live, né, Andréia? Já, então, se precisar sair até, tá tranquilo. Pode. Eu queria dizer assim, que é possível, né? É possível, desde o momento que você saiba onde você precisa procurar ajuda, e que, procurando essa ajuda, você se planejar para aquilo, né? Então, é possível, sim, a gente, como pequeno, crescer aí para outros mercados e colocar nossa marca lá fora. Só que a gente tem que construir aí, tem um caminho de construção para isso. Obrigado, Andréia. Natália, uma frase. Bom, eu diria que mais? Super possível. Eu diria que exportar é infinitamente mais fácil do que importar. É uma realidade, está acessível. Basta vocês buscarem informação e se qualificarem. Contem comigo se precisarem de ajuda. Obrigado. Loyer, uma frase aqui para a gente encerrar. Exportar é preciso, né? Eu acho que o empresário precisa realmente estar ali antenado nas oportunidades, ter essa mentalidade exportadora e não só isso, mas se qualificar para desenvolver isso na empresa dele. É importantíssimo. Obrigado. Miriam, uma frase para a gente encerrar. Eu diria o seguinte: trabalhe a sua cabeça para ter um pensamento global. Seja ele para exportar, para importar, transferir tecnológica, desde que te coloque mais competitivo. Acredite no seu potencial. Maravilha. Qualquer brasileiro pode. Carlos, uma frase para a gente encerrar. Agradecer aqui a todos vocês aqui e lembrar que amanhã, quarta-feira, eu tenho uma live no Comex Blog, uma live bomba, com a Roberta Folgueral, para falar sobre o fim, a morte do Cisco Service. Então, procure no YouTube, Comex Blog, que amanhã, 19 horas, você não pode perder. Ótimo. Boa. E a minha frase aqui para a gente encerrar é:
Gostou do vídeo? Dá um likezinho aí, curte pra gente saber que foi legal. E se inscreve no canal da Mainu, ativa as notificações, que toda terça eu e o Carlos Araújo, a gente está aqui, faça chuva, faça sol, faça calor, faça frio hoje no Rio, ó, Muito 20 legal. graus, já é muito frio. A gente está aqui ao vivo para trazer um tema de comércio exterior para vocês. Muito obrigado a todos que participaram. Muito Carlos, legal. Miriam, Loier, Obrigado. Natália, Andréia, obrigado pela participação. Eu vou encerrar a live, mas fiquem aí para a gente dar aquela última palavrinha. E galera que participou, obrigado. Espero que tenham gostado. Até terça que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.